primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, verso 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, ou a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo e tocou-lhe e disse: Levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou na caverna onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: Que faz aqui, Elias? Respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Até aí, não feche, deixa aberto o capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor neste texto. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, por que nós fazemos essa oração inicial antes da pregação? Porque nós não confiamos na nossa força, nem tampouco em nossa sabedoria, pois não temos condição de interpretar, nem citar esse livro, a parte da sua graça, sem a luz do teu Espírito. Somos tão insignificantes, Deus, tão inábeis, tão pequenos, tão depravados, tão miseráveis. Ó Deus, podes Tu usar de graça conosco nessa noite, pode Tu consolar os corações abatidos, contritos, quebrantados, pode Tu, Senhor, usar de misericórdia, graça, despejando ela em alta medida sobre nós. Do que nos serve, Senhor, as palavras de sabedoria humana, retórica, argumentos, falácia? Necessitamos de uma urgente demonstração de poder. E eu não sei se eu sou digno, se essa congregação é digna, Senhor. Eu não sei se o Senhor vai querer manifestar Teu poder, mas eu rogo, apelo junto ao Teu trono, para que faça, porque se não fizer, desfaleceremos no caminho, pereceremos em nossos pecados, seremos tragados pelo inimigo das nossas almas. Ah, Deus, olha para aquela cruz, baseado naquela aliança, nos méritos do Teu Filho, nas promessas e no pacto que fizeste. Sê conosco, Senhor, para que Seu nome seja engrandecido em nossa fraqueza, para que Tu seja exaltado em nossa debilidade, e as nações possam ver em nós a prova do Seu poder. Faz Teu reino avançar, receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui, vamos ver o que Deus tem para nos ensinar essa noite. Eu gostaria da sua atenção, da sua concentração, para que o Espírito de Deus pudesse consolar seu coração através da exposição da palavra. Se você já leu alguns devocionais do David Wilkerson foi pastor e fundador da igreja Times Square em Nova York. É o escritor de um dos livros cristãos mais vendidos de todos os tempos, A Cruz e o Punhal, fundador também do Teen Challenge e do World Challenge,
que são ministérios ligados à evangelização de jovens dependentes químicos e a evangelização mundial em todos os aspectos. David Wilkerson, no final do seu ministério, se dedicou muito a escrever devocionais, mensagens de consolo, mensagens de encorajamento às pessoas. Então, os seus colaboradores, os seus assessores, resolveram publicar alguns livros, compilando, ajuntando esses devocionais. E um deles é este que nós vendemos aqui, né? O livro chamado Querido Amado. No final desse livro, que é um livro todo cheio de devocional, ele dedica a escrever alguns assuntos em particulares. E um tema que ele escreve no final desse livro é períodos de sequidão. Períodos de sequidão. Ele usa esse título para dizer que nós, os cristãos, durante a nossa caminhada cristã, o termo caminhada, o que significa? Depois que nós nos convertemos, marca aí o dia da sua conversão, o ano. Daquele dia em diante, até a volta de Jesus, a sua morte, inicia o que chamamos de uma caminhada cristã. É a vida diária cristã, é a rotina diária, as lutas que enfrentamos do nosso dia a dia, até que a morte chegue ou que o Senhor volte. Esse período de viver diário após nossa conversão, nós chamamos de caminhada. Por que caminhada? Porque nós saímos do pecado, do mundo, das trevas. E agora nós seguimos nos desenvolvendo até chegarmos em um novo lugar, em um lugar diferente. Esse lugar é o reino dos céus. Então, a nossa caminhada até o reino dos céus, até a morte, até a volta de Jesus, esse período é chamado caminhada cristã. E ele leva dura o tempo da sua conversão até o dia da sua morte ou da volta de Jesus. Essa é a sua caminhada, a sua trajetória. E na nossa trajetória, assim como tudo na vida, toda a trajetória, toda a corrida esportiva, toda a trajetória profissional, familiar, seja qual for, ela não é feita apenas de caminhos planos, ela não vai apenas em uma velocidade, ela é feita de curvas, de altos e baixos, ela é feita de períodos diferentes. E um dos períodos que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã são chamados períodos de sequidão. E assim David Wilkerson, ele nomeia essa fase da nossa vida cristã. Porque nós passamos por algumas fases, e essas fases, algumas delas são chamadas períodos de sequidão. O que significa esses períodos de sequidão? São momentos que nós atravessamos na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, são momentos de apatia, momentos de escuridão, momentos de deserto, momentos que todos os homens de Deus na história atravessaram, passaram, momentos onde nós temos dificuldades de ouvir a voz de Deus, momentos que nós nos enfraquecemos na fé, a nossa fé esmorece, chegamos a duvidar, pensar em desistir, momentos onde as nossas orações passam a não ter respostas, o nosso discernimento de Deus parece que diminui, momentos que a nossa fé é colocada à prova e muitas vezes é reprovada, momentos que nós nos enfraquecemos, perdemos o primeiro amor, perdemos a paixão, perdemos o desejo de lutar, de combater. São períodos escuros que nós passamos. E eu quero falar, à luz do texto que eu abri, 1 Reis 19, que isso acontece. Durante todo o período da história, desde Adão até os dias de hoje,
todo crente sincero, genuíno, bíblico, salvo, passou por esses momentos, pelos períodos de sequidão. São momentos tristes, são momentos difíceis, são momentos ruins, mas são momentos que todo e qualquer cristão já passou, está passando e ainda vai passar. E talvez você possa estar assim, vivendo hoje exatamente um período de sequidão e não está sabendo lidar com ele. Você está pensando, será que é normal o que eu estou vivendo? Será que Deus se irou comigo? Será que são frutos de pecados sucessivos meus? Será que tem algo errado acontecendo comigo? Porque eu não sinto mais o vigor daqueles primeiros anos. Eu não tenho as experiências espirituais, físicas, que eu tinha outrora. Eu não tenho aquela disposição de buscar, orar, de me santificar, mortificar o pecado, lutar contra ele como antes. Estou me sentindo seco, sozinho, vazio, abandonado, desencorajado. E não estou sabendo como lidar. Será que isso é normal? Será que há algum desacordo entre eu e a palavra, entre eu e o Senhor? Por que isso está acontecendo? Eu quero iniciar dizendo para você, se isso está acontecendo com você, você com isso prova que você é um cristão completamente normal e completamente saudável. Que esses períodos de sequidão, eles são completamente normais à fé cristã, são completamente comuns. E você não foi o primeiro, nem será o último a atravessar esses períodos de sequidão. Desde os primeiros homens da Bíblia, eles passaram por períodos assim. Moisés, um homem que talvez a raça humana não tenha conhecido como. Eu não preciso dizer quem foi Moisés. Nunca houve um homem como Moisés, a quem Deus tratara face a face. Ele viu as 10 pragas no Egito. Ele viu o mar vermelho abrir. Ele viu o dedo de Deus escrever em rocha os 10 mandamentos. Ele viu o chão abrir e 250 pessoas serem tragadas. Ele ficou 40 dias na presença de Deus sem precisar comer nem beber. Contudo, a Bíblia diz que uma ocasião Deus quis matar Moisés. Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida. Deus se irou com Moisés. Moisés experimentou um tempo de sequidão, um tempo de rejeição. Moisés experimentou um tempo de angústia. Davi, se você ler o Salmo 38, o Salmo 38 talvez é o retrato de um homem no pior nível possível. Se você olhar o Salmo 38 e não saber quem foi o autor, ao terminar ele você vai dizer, foi Manassés que escreveu. Isso aqui é a biografia de Manassés. Você lê, você vai dizer, não, eu acho que foi Acabe, o rei Acabe que escreveu. Porque não pode, as características de um homem aqui é de um homem perverso, pecador, ruim, frio, calculista, incrédulo, covarde, fraco. Se você ler o Salmo 38 sem saber o autor, você vai imaginar que possa ter sido Judas quem escreveu, que possa ter sido algum rei ímpio, mas não. Quem escreveu o Salmo 38 foi um homem segundo o coração de Deus. Foi uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. Foi o maior rei de Israel, foi o rei Davi. Um rei salvo, um rei santo, um rei cheio do Espírito Santo, um rei puro, um rei a quem Deus amava profundamente. Mas ele experimentou um período de sequidão. Davi chega a escrever assim, eu estou prestes a coxear. Davi pensou em desistir. Davi disse, não tem coisa sã alguma na minha carne. As minhas chagas estão purulentas. O desassossego do meu coração me alcançou. Você vê ali o retrato de um homem amargo, caindo em pecado, em prantos, numa depressão profunda.
pensando em desistir, em abandonar, em ruínas. Mas Davi não deixou de ser salvo, não deixou de ser segundo o coração de Deus, não deixou de ter uma aliança profunda, mas experimentou um período de escuridão, de sequidão, de abandono, de insegurança, de incredulidade. Romanos capítulo 7 ilustra talvez a maior expressão do conflito entre o novo homem e o velho homem, a nova natureza em Cristo e a velha em Adão, o espírito e a carne, a debilidade humana sujeita à lei do pecado e a natureza renovada da lei do espírito. Elas convivem conflitantemente todo o tempo até a nossa redenção. E é por essa razão que nós somos um ser incoerente, cheio de altos e baixos. É por essa razão que no mesmo dia que dizemos, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, no outro nós dizemos, tu não pode morrer, arreda de mim, Satanás. É por essa razão. A mesma boca que confessa o Cristo cheio do Espírito Santo é usada pelo diabo para impedir que o Cristo morra e cumpra a sua obra. Assim foi Pedro, assim somos nós. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, ele fala da consciência da lei, em obedecê-la. Tenho consciência e quero fazê-la. Mas o meu velho homem, escravizado por Adão, não permite que eu faça. E o mal que eu não quero fazer, oriundo da minha herança adâmica, o mal que eu não quero fazer, por causa da minha mente renovada, que me mostra que é mal, eu acabo fazendo. Então você vê, nessa exposição de Romanos 7, a exata expressão da incoerência que somos, dos altos e baixos que vivemos. E no capítulo 8 vai dizer que a criação, as palmeiras, os oceanos, as estrelas, o sol, os animais, os tamanduás, as flores, gemem esperando a manifestação dos filhos de Deus. E nós, que temos as primícias do Espírito, o que é as primícias do Espírito? Já experimentamos um pouquinho do mundo vindouro, porque o Espírito Santo habita em nós, um pouquinho do que é o céu. E por ter esse pouquinho, nós também gememos. Gemer é ficar ansioso, esperando a redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? Esperando que nós não teremos mais altos e baixos, tristezas e alegrias, quedas e vitórias. Esperando que teremos agora só vitória, só felicidade. Santidade plena, nunca mais cair, nunca mais duvidar, nunca mais entristecer. E isso ocorrerá só com a redenção do corpo, ou seja, na nossa ressurreição, no arrebatamento, na volta de Jesus. Elias era essa figura. Ele aparece no capítulo 17, aí ele vai, a saga dele é impecável. No capítulo 19, 3 horas da tarde, começa um eclipse na vida de Elias. Ele experimenta um período de sequidão, que talvez não se compara, o seu não se compara com o dele. Elias cai em profunda depressão, deseja largar tudo e desistir de tudo, pede até a morte, pensa até em suicídio. Ele experimentou. Isso é um retrato da sua vida, da minha, que a gente sabe esconder mais que você. Você não, você ainda não é profissional igual eu para esconder. Consigo esconder melhor que você. Talvez até esteja vivendo isso hoje, agora, e você não saiba, e nem vai saber, seu bobo. Elias, talvez seja a história da sua vida. Você, quando veio a fé, não me importa que momento e quantos segundos você tem de fé, ou se você tem décadas. Você também, em determinado momento, experimentou um vigor espiritual, uma alegria, respostas imediatas de oração. Viu sinais na sua vida, milagres. Gozou de um período singelo, alegre, profundo na sua caminhada cristã.
Todos nós passamos pelo primeiro amor, todos nós experimentamos os manjares de Deus, as respostas de oração, e até vimos milagres, porque o milagre não é só materialização de algo, um prodígio, são respostas de orações para coisas que achamos difíceis, e elas acontecem. Vivemos, gozamos de um tempo assim. Todavia, todos nós, talvez depois de momentos de vitória, de grandes respostas, de experiências com Deus, de alegrias, de um momento de gozo, também passamos pelo vale da sombra da morte. Experimentamos períodos de sequidão, de escuridão. E Elias experimentou isso. Elias foi um homem que experimentou esse período. Depois de uma vida gigantesca, Elias simplesmente desaba. Simplesmente desaba. O capítulo 19 mostra um quadro depressivo e um profundo desejo de desistir e largar tudo. É o chamado período de sequidão de Elias. Acompanhe comigo no capítulo 19, verso 1, para você ter uma ideia. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias lhe dizer: faça-me os deuses, como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias se levantou para salvar a sua vida. Até aí. Note aqui, a primeira reação de Elias, temendo, foi medo. Medo. Elias ficou com medo. Ele ficou com medo. O que trouxe medo, Elias? Veja só. No final do 18 para trás, mostra os poderosos feitos de Elias. Elias tinha feito sinais com fogo, com água, multiplicação de azeite e de farinha. E Elias tinha matado 400 profetas de Baal, 400 homens. Agora, a rainha Jezabel ficou sabendo disso. E ameaçou Elias de morte por causa do que ele fez. E Elias ficou com muito medo. Muito medo. Notem que o próprio Acabe dá testemunho do poder de Elias. Acabe, a Bíblia diz que Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Acabe estava dizendo: esse homem é poderoso, Jezabel. Esse homem fez descer fogo, esse homem fez descer água, esse homem matou todos os seus profetas, esse homem é ousado, esse homem é valente, esse homem experimentou o poder de Deus, ele massacrou os teus profetas. O próprio Acabe testemunhou do poder de Elias, das vitórias de Elias, do vigor de Elias. E Elias agora está com medo. O testemunho de Acabe é uma prova que Elias não era um homem comum, que Elias atravessou um período glorioso na sua vida, mas agora ele está com medo. Agora me diz, como que pode um homem, vamos pegar a parte física, que acabou de matar 400 homens, agora ele está com medo de uma mulher? Ele matou 400 homens, agora ele está com medo. Medo de uma mulher. Medo de uma mulher. Como pode um homem que fez sinais, cheio de bravura, ousadia, agora está com medo? Elias, preste atenção, ele estava aqui num momento sensível da vida dele. Ele estava sensível. Talvez ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Um simples sussurro de uma rainha pagã fez ele ter medo. Como pode um homem que fez tudo o que fez, da envergadura e do porte de Elias, estar agora com medo de um bafejar de uma mulher pagã?
existem momentos que ficamos assim. Existem momentos que olhamos face a face para o diabo e o intimidamos. Existe momento que enfrentamos vitórias épicas e nem sentimos dor. Existem momentos que temos bravura, ousadia, intrepidez com gigantes. Mas parece que entramos em um período onde ficamos tão sensíveis que o menorzinho dos demônios nos causa medo. A menorzinha das provações nos tira um sono. Uma ameaçazinha tão minúscula nos causa pavor. Era assim, Elias. O caso não era grave. A ameaça não era gigante. O inimigo não era tão forte. A luta era menor que as anteriores. Contudo, Elias teve medo. Estava apavorado. Existem períodos de sequidão que nós entramos, que ficamos assim. A ameaça não é grande, mas nós agigantamos ela. O medo nos domina. O medo nos assola. E nós não entendemos. O próprio Acabe, quando falou, não falou isso para Jezabel esperando que Elias ficasse com medo. Ele falou esperando que Jezabel ficasse. Esse homem é perigoso. Ele é valente. Deus é com ele. Ele é um super profeta. Aí Elias é que teve a reação negativa. Não é assim. Você acha que vai ser derrotado por esse pecadinho, uma vez que já venceu tantos outros. Você acha que vai sucumbir nessa prova, uma vez que já passou tantas maiores. Você acha que essa messiazinha, dessa pessoazinha, dessa situaçãozinha, colocou você em depressão, uma vez que você já afrontou gigantes maiores. Por quê? Você está sensível, você está com medo, você está num período de sequidão, você está enfrentando um deserto, você acha que Deus se apartou de você, você acha que você não tem força para lutar com isso, você acha que não tem fé para enfrentar isso, você acha que não vai conseguir lidar com isso, você está com medo. Isso acontece com a gente, aconteceu com Elias. É um paradoxo, é um absurdo, não tem explicação lógica. Aqui não tem. Um homem que mata 400 homens, agora tem medo de uma só mulher. Se não, estamos assolados pelo medo, sensíveis. Você não passa por isso? Você não experimentou dias que você saía de uma vigília ou de casa, falava assim para o diabo: diabo, vem quente que eu estou fervendo. Agora hoje o celular não pode vibrar. Ai meu Deus, eu não vou ver. Campainha não pode tocar. Você vem no culto, aí ele vai pregar, ele vai pregar Apocalipse. Ai, medo, sensível. Períodos assim, períodos de sequidão. Assim aconteceu com Elias, e assim pode acontecer conosco. A Bíblia diz que Elias se levantou, verso 3, temendo Elias, levantou-se para salvar sua vida e se chegou a Berseba, que pertence a Judá. Foi a Berseba. O que Elias fez? Ele foi até Berseba. Presta atenção. O lugar que Elias foi ameaçado e atuava era Israel. Era na jurisdição do rei Acabe. O reino tinha sido dividido depois da morte de Salomão, lembra? 12 tribos se dividiram. 10 tribos seguiram um lado e outras duas outras. As 10 tribos, reino do norte, Israel. E as outras 2 tribos, reino do sul, Judá. Elias estava profetizando contra o rei de Israel, reino de Judá. Nessa época, quem reinava no reino do sul, Judá, era Josafá. Elias sabia que naquele território, Berseba, e ali no deserto, ele estaria protegido. Ele foi para a região onde o rei que governava era um rei bom, um rei justo, era o rei Josafá. E Elias foi se proteger. Note que nos períodos de sequidão, o que nós fazemos? Olha só, Elias diz assim, olha só,
Eu fui levantado para defender, para proteger, para guardar. Agora, eu não quero defender mais ninguém. Eu não quero proteger mais ninguém. Eu quero me proteger. Eu quero preocupar comigo. Nos períodos de sequidão, nós desistimos das pessoas. Nós desistimos de cuidar dos outros. Eu não quero cuidar de ninguém. Eu vou me proteger. A insegurança de Elias era tanta que ele queria defender somente a vida dele. Ele foi para um lugar para se proteger da ameaça de Jezabel. Ele foi procurar um lugar seguro. E nós somos assim. Eu não quero mais defender minha esposa. Não quero mais cuidar dela. Eu quero cuidar de mim. Eu quero cuidar da minha vida. Eu quero proteger a mim. Eu não tenho mais condição de ajudar ninguém. Eu não tenho mais recursos de ajudar ninguém. Eu não tenho mais vontade de ajudar ninguém, proteger ninguém. Eu quero me proteger. Eu quero me ajudar. Eu quero preservar a minha pele, a minha alma. Nos períodos de sequidão, nós ficamos assim. Nós ficamos assim. Sentimos tão sensíveis e tão vulneráveis, tão abandonados, que nós não julgamos ter condições de ajudar mais ninguém. Elias não foi levantado para isso, defender Israel, proteger Israel, lutar por Israel. Agora, no período de sequidão, eu não quero proteger ninguém, eu não quero defender ninguém, eu quero me proteger, me guardar. Elias aqui estava desistindo do seu ofício, desistindo do seu chamado. Eu não quero mais, eu estou com medo. Quando eu falo desistir do seu chamado, tem duas classes aqui. São aqueles que foram chamados para pregar, para evangelizar, para pastorear, para fazer missões, para serem mestres e doutores, para plantar igrejas, para apacentar almas, para ensinar pecadores. Ele desistiu. Não, eu não quero. Chega de guardar os outros, eu quero guardar a mim. Chega de proteger os outros, eu quero proteger a mim. Eu não quero mais pregar. E tem a segunda classe. Ser pai é um chamado, é um ofício. Ser marido é um ofício. Ser mãe é um ofício. Eu não quero mais cuidar de filhos. Eu não quero mais a responsabilidade desse casamento. Eu não quero mais a responsabilidade da conversão desses pais. Eu quero cuidar da minha vida. Eu quero cuidar da minha vida. Períodos de sequidão, somos tomados de egoísmo. Somos tomados de uma fragilidade que nos deixa impotentes. Desistimos do nosso ofício e não pensamos em outra coisa a não ser proteger a nós mesmos. A Bíblia diz ainda que Elias foi até Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Deixou o seu moço. Nos períodos de sequidão, nós tendemos a nos isolar. Elias está dizendo, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero ver ninguém. Eu não quero receber ninguém. Eu quero me isolar. Eu quero ficar sozinho. Eu não quero contato com ninguém. Eu não quero. Períodos de sequidão, eles são marcados por nos deixar em um quadro depressivo. Elias entrou em depressão. O isolamento social é uma das maiores características da depressão. Eu não quero receber gente na minha casa. Eu não quero ir na casa de ninguém. Eu não quero atender o telefone. Eu não quero ligar para ninguém. Eu não quero mandar mensagem, nem receber mensagem. Eu quero ficar só. Nós atravessamos esse período
essa agrura? Depressão. Lembra de Davi? Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Minha alma está batida até o pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Depressão. Depressão. Experimentamos isso. Períodos de sequidão. Não queremos ver ninguém. Perdemos a simpatia, a empatia. E Elias estava assim. Como que pode? Um homem que viveu o que ele viveu nos outros capítulos, agora está assim. Verso 4 diz que ele mesmo, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro. Depois de ter deixado o moço em Berseba, ele foi para o deserto. Sabe quantos quilômetros ele estava aqui de Israel? Quantos quilômetros aqui ele estava de Jezabel? 160. Sumiu. Períodos de sequidão são marcados porque o que ele foi fazer no deserto? Fuga. Elias fugiu. Fuga. Fugiu. Nós passamos por períodos assim. Sabe o que quer dizer aqui? Eu não quero encarar Jezabel. Eu não quero encarar minha esposa. Eu não quero encarar meus filhos. Eu não quero encarar meu ministério. Eu não quero encarar meu pecado. Eu não quero encarar essa tribo. Não me fala isso não. Para. Fugiu. Nós atravessamos período de sequidão que nos fazem assaz sensíveis ao ponto que não toquem no assunto. Não falem. Não me procurem. Foge. Se esquivam. Não quero essa responsabilidade. Não quero. Por quê? Sequidão. Sequidão. Período escuro. E nós somos assim. Não quero encarar a realidade. Presta atenção. Você mesmo não sabe o que está acontecendo com você. Porque você dizia assim, eu, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu tirava isso de letra. Mas eu estou com medo de lidar com isso. Estou com medo de encarar isso. Eu não vou ter força. Eu não vou conseguir. E se você pressiona, a pessoa chora, perde o controle, desiste. Não sei. Então a reação de Elias, fuga. Mais de 100 quilômetros da minha responsabilidade. Fuga. Os períodos de sequidão são marcados por isso. O que mais? A Bíblia diz assim, verso 3, verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. A caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore para descansar, e pediu em seu ânimo. A sua tradução pode estar pediu para si. Outras traduções diz pediu em seu ânimo a morte. Outra característica. Desânimo. Não existe agente mais importante para a fé do que esse. Não existe. O que é um cristão? Ele tem que ler Bíblia, orar, jejuar, mortificar a carne, santificar, lutar contra o pecado, contra Satanás, dar bom testemunho, pregar o evangelho, cumprir o seu ministério, vir nos cultos. O cristão talvez é a pessoa mais ativa do mundo, porque ele trabalha em 2 campos, ele atua em 2 campos, no natural e no espiritual. O cristão não cochila, o cristão o tempo todo está orando em espírito, está fugindo do pecado, guardando o olho, e ele é um ser ativo. E sem esse agente aqui, o crente não funciona. Qual que é? Ânimo. Ânimo. Quem que evangeliza sem ânimo? Quem que lê a Bíblia sem ânimo? Quem que ora sem ânimo?
Quem que luta contra o pecado sem ânimo? Quem que vem a um culto sem ânimo? Elias caiu num profundo desânimo. Sabe o que é o desânimo aqui? Querido do céu, quando acontece isso com a gente, já aconteceu comigo. Desinteresse pela fé. Desinteresse pela Bíblia, pelo culto, pela perdição das almas, pela própria condição, pela santificação. Desânimo, desinteresse. É o crente que perde a pegada, a luta. Prostrou, encontrou uma árvore, deitou debaixo dele e foi dormir. Pediu no seu ânimo a morte, estou desanimado. Nós passamos por isso, igreja. É o período de sequidão, abatimento total, não ter disposição para as coisas de Deus, desânimo, não quer ir no culto, não quer ler, não quer nada. Talvez você está vivendo, enfrentando esse período, que tudo que você faz é dificultoso. Esse agente, ele é importantíssimo para a fé cristã, o ânimo. Rapaz, o tanto que é ruim fazer as coisas sem ânimo, sem motivação. E nós passamos por isso. E o texto ainda diz que ele pediu a morte e disse: basta, toma agora minha alma, ou minha vida. A palavra basta, basta. Vamos acabar com isso. Elias, aqui, ele não podia se suicidar. O suicídio para o judeu, para o israelita, era um pecado gravíssimo. Então ele pediu para Deus matar ele. Sabe o que Elias está querendo dizer? No período de sequidão, Lucã, a pessoa pensa assim, ele está atravessando um período tão difícil que ele está dizendo assim: a morte é a melhor opção agora. Eu quero morrer. Eu não consigo lidar com isso aqui, eu quero morrer. Talvez na morte eu tenha alívio. A morte é a melhor opção agora. Nos períodos de sequidão nós pensamos nisso. Passa o desejo de suicídio pela mente. E o desejo de morrer. E às vezes vem isso. Então a morte, que ela não falou isso por falar. Ele falou isso pensando: é a melhor opção que eu encontrei para lidar com o período de sequidão. Você não pensa isso? Talvez seria melhor morrer. Jó não disse: morrer é melhor que viver. Jeremias não disse: por que Deus não me matou no ventre da minha mãe? Pensamos isso. A morte é a melhor opção. Eu não quero viver. Basta, toma minha vida. Chega de tudo isso. Eu cansei, estou estressado, cansado, saturado. Chega de tudo isso. Olha o período que esse homem atravessou. Aí a Bíblia diz que ele deitou debaixo de um zimbro e dormiu. Depressão. Isso aqui é um quadro depressivo. Ele entrou numa depressão. O que eu quero tirar desse pedaço que eu narrei até agora de Elias? Eu quero dizer algo para você. Elias era um homem cheio do Espírito Santo, mas desejou morrer, pediu a morte. Elias era um homem santo, mas pensou em desistir. Elias, Deus havia falado com Elias várias vezes, e Elias pensou em morrer. Eu estou dizendo para você que é normal você passar por esse período. É normal
atravessar essas fases. Aconteceu isso com um homem cheio do poder de Deus. Aconteceu isso com um homem que falava com Deus várias vezes. Elias viu sinais, não só viu, como protagonizou sinais poderosíssimos. Contudo pediu a morte, contudo entrou em depressão, contudo pôs a fé em jogo. Elias tinha tido provas incontestáveis do poder e da existência de um Deus trino, mas pediu a morte, mas entrou em depressão. Irmão, nós passamos por isso, mesmo tendo tido experiências, mesmo tendo ouvido a voz de Deus, mesmo tendo visto milagres, mesmo tendo tido o primeiro amor, resposta de orações, um tempo glorioso, chega o dia que isso nos pega, e está tudo dentro da soberania de Deus, da caminhada inconstante do cristão. Ele tinha visto. Tem outra parte que eu acredito que ela é mais forte do que quando ele perde a morte. Ele diz assim: já basta, eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou melhor que os meus pais. Ele diz isso. Essa palavra no hebraico, pais, quer dizer antepassados. Essa palavra não sou melhor, quer dizer eficaz. Elias estava dizendo aqui, Elias trouxe na mente dele os chamados que Deus dera para outros homens: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os juízes. E na mente de Elias, todos esses homens cumpriram com a missão. Ele disse: eu não vou conseguir, eu sou fraco, eu não tenho chamado, eu sou covarde, eu não vou ser como Moisés, eu não vou ser como Josué, eu não vou ser como Abraão, eu não vou ser como Jefté, eu não vou ser como Gideão, eu não sou melhor que eles. O termo hebraico vai mais profundo ainda, chega a dizer que Elias chega a duvidar da identidade dele. Será que eu descendo desses homens? Ele pôs a fé dele em jogo, o pacto e a aliança. Isso acontece conosco. Será que eu sou salvo? Será que Deus me remiu? Nos períodos de sequidão, nós duvidamos da nossa fé, nós duvidamos da nossa salvação, nós duvidamos da autenticidade da nossa salvação. Isso acontece. Nós duvidamos do nosso chamado. Eu não sou como os antepassados, eu não sou bom, Elias está dizendo, eu fracassei, eu não cumpri o propósito, eu sou fraco, eu sou mole, eu não consegui, eu não sou convertido. Como que pode falar isso? Como que pode um homem que falou com Deus, que viu corvos trazer comida para ele, que multiplicou o azeite a viúva com uma palavra da viúva, que matou 500 profetas, que ordenou que fogo descesse, que chuva tivesse, ficou retida? Pois é, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, é bíblico. Um homem de títulos superlativos, um homem de experiências incontestáveis, ele passou por isso, ele naufragou na fé, ele hesitou em crer. Parece que foi extinta da mente de Elias os sinais que ele tinha visto. Nos períodos de sequidão nós ficamos cegos, nos períodos de sequidão a nossa memória é afetada, e parece que esquecemos de onde nós estávamos, quem nós éramos, o que Deus fez conosco, as provas incontestáveis do amor dele, da misericórdia, da providência. Nos períodos de sequidão nós esquecemos. Será que Deus existe? Será que Ele me salvou?
eu não posso ter um chamado. Elias caiu, querido, Elias caiu num conflito tão agudo, que ele pôs em xeque tudo, a vida, a conversão, o chamado, tudo. Agora, qual foi a causa disso acontecer? O que levou Elias a esse período de sequidão? Qual foi a causa? Tudo tem uma causa. O que levou Elias a isso? O que tem levado você a passar esse período? O que levou você a duvidar da fé, da existência de Deus, do seu chamado, da sua conversão? O que foi a causa da sua depressão? Abandono, tristeza. Eu vou te dar a resposta. Todo mundo acha que a resposta foi a ameaça que Jezabel fez. Não pode ser uma simples mulher dizendo, balbuciando meia dúzia de palavras, fazer esse massacre com o profeta. Qual foi a causa da sequidão de Elias? O próprio Elias responde. Por quê? Ao se esconder, Deus vai até ele e pergunta: Elias, o que fazes aí? Por que dormes? Por que está deitado? Por que está nesse estado de sequidão? Então, no versículo 10, ele responde. Vamos ver. Verso 9, ali entrou na caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor lhe dizendo: que fazes aqui, Elias? A resposta: respondeu Elias: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas, só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Eu vou te dizer qual foi a resposta, sabe qual foi, José? O zelo de Elias, foi a causa, o zelo, o zelo. Elias era tão zeloso com o ofício dele, que ele passou por esse período de sequidão. Por quê? Senhor, eu vim, eu profetizei, eu fiz sinais, eu preguei, eu exortei, mas olha lá, derrubaram todos os teus altares, mataram teus profetas, quebraram sua aliança. Veja o que Israel se tornou, veja a devassidão, veja Baal sendo adorado, veja os crimes que aconteceu. O que ele estava dizendo? Senhor, eu não fugi por causa do meu chamado, eu não fugi por causa da reforma que estava proposto, eu fugi por causa do fracasso do meu chamado. Eu preguei e eles não converteram, eu profetizei e eles não aceitaram. Sabe por quê que Elias temeu quando Jezabel falou? Não, porque Elias, quando fez todos aqueles sinais, deixou a terra toda 3 anos e meio sem chuva e orvalho. Quando Elias fez fogo descer do céu, quando Elias matou os 450 profetas daquela mulher, Elias achou que isso fosse causar efeito, e Acabe iria se converter e tomar as rédeas do reino. Acabe ia calar a boca de Jezabel e cultuar a Deus. Ele achou que a reforma viria, que eles se converteriam. Quando ele recebe a ameaça, não adiantou nada, foi tudo em vão. Agora ela quer tirar a minha vida. Eu fui tão zeloso, tão sério, tão sincero. Não teve, além de não ter feito nenhum, agora eles me acusam, me perseguem, me chamam de falso profeta. Essa é uma das causas
da nossa sequidão. Nós lutamos tanto, nós oramos tanto, nós evangelizamos tanto, nós jejuamos tanto, e o pecado ainda está lá, e a nossa família não se converte, e o nosso casamento do mesmo jeito, e a nossa esposa continua ímpia, e eles ainda nos acusam, nos ofendem, nos perseguem. Essa é a causa da apatia, a ineficácia do nosso ministério. É dizer como David Wilkerson numa pregação: corri em vão, corri em vão. Foi isso. Elias, mas eu fui tão zeloso, eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu preguei, eu exortei, eu fiz sinais, eu derrubei os altares, eu fui, eu falei, fui 3 anos e meio, fui tremendo. Eles não se arrependeram, eles não se consertaram, foi de mal a pior. Foi por isso que ele se abateu. Não é assim que se atravessou a causa do seu deserto? Lutei em vão, corri em vão. Não é possível, depois de tantos anos, não é possível, depois de tantos anos eu no mesmo lugar, depois de tantos anos a minha esposa sem um sinal, depois de tantos anos os meus pais não teve reação nenhuma, depois de tantos anos os mesmos pecados, depois de tantos anos, cadê? Elias, presta atenção, quando ele responde Deus, a repreensão de Deus não veio por causa da falta de zelo, da indolência, da irresponsabilidade, não, o próprio Elias testemunha: o Senhor sabe que eu fui zeloso, você é um cristão zeloso, você foi zeloso, fervoroso, responsável, reto nas suas obrigações cristãs, você gemeu por essa mãe, eu sei que gemeu, você gemeu por esse pai, eu sei, você fez, você foi, você chorou, você cumpriu. A Bíblia diz que ele era fiel, você creu que ele era fiel. A Bíblia diz que ele era justo, você creu que ele era justo. A Bíblia diz que crer no Senhor converteria tu e tua casa, você creu, você semeou, você plantou, você chorou, você cumpriu, você obedeceu, você se apartou do mal, você o adorou, você cumpriu. E Jezabel está lá ainda. O momento da transição, do triunfo de Elias para o infortúnio, foi que Elias, eu quero saber a reação de Acabe e Jezabel. Elias esperava ver eles curvados. Elias esperava, porque Acabe era filho de Onri, rei de Israel, israelita, judeu. Pressupõe-se que aquele homem que conhecia a lei voltaria a adorar a Yahvé, e o reino seria restaurado. Quando a mulher fala: eu vou matar esse profeta, Elias desabou, foi tudo em vão. Agora, qual é a resposta de Deus para restaurar esse homem? O que Deus vai fazer? Qual é a resposta de Deus para a sequidão? Como Deus vai erguer essa sumidade do Antigo Testamento, esse fenômeno chamado Elias, que agora está putrefado, carcomido, que está em ruínas? O problema de Elias é gravíssimo. É igual Charles Haddon Spurgeon. A biografia dele diz que ele tinha problema com depressão. Tinha períodos que a depressão dele era tão aguda que ele tinha que ser carregado da casa dele. Ele não conseguia sair do leito de depressão. Elias estava desse jeito. Qual foi a resposta de Deus? Qual a resposta de Deus para o seu período de sequidão? Como Deus curou esse profeta? Vamos ver. Verso 11, é a resposta de Deus.
Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento, e fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício. Cício aqui é um sussurro, um cochicho, uma brisa, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e disse: Elias, o que faz aqui? Até aí. Qual que foi a resposta de Elias, de Deus? Deus manifestou 3 sinais conhecidíssimos no Antigo Testamento. Presta atenção. Elias estava numa caverna, Deus vai até ele, e Deus prepara-lhe 3 fenômenos da natureza: fogo, vento e terremoto. Mas Deus não se manifesta a Elias em nenhum desses 3. Deus, quando queria mostrar seu poder no Antigo Testamento, ele demonstrava através de fogo. Deuteronômio, Êxodo 19, 18, diz que Deus descia no Monte Sinai em fogo e derretia o rochedo. Era a manifestação da glória de Deus, fogo. Deus manifestou fogo para Elias, mas não falou com Elias através do fogo. Deus também manifestava no Antigo Testamento através do vento. Isaías 66:15 diz: eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, ou seja, um furacão, um redemoinho. Jó 46 diz: então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Muitas vezes Deus, quando queria mostrar o seu poder, vinha com fogo, vinha com vento, furacões, e no terremoto. Deus, quando queria expulsar os exércitos inimigos, como fez isso com Davi várias vezes, no Antigo Testamento com Amaleque, ele tremia a terra, tremia o rochedo do Sinai, e punha os inimigos em fuga. E Deus manifestou um terremoto, fogo e vento. Mas Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto. Aí veio um cício, uma brisinha, sussurro, sussurro, assim, sussurro. Deus estava no sussurro. Significa o quê? Que Elias estava esperando manifestações visíveis da glória de Deus. Por isso que ele achou que o ministério dele era um fracasso, porque ele esperava ver fogo consumindo os inimigos. Ele esperava ver ventos e tormentas despedaçando o império de Acabe. Ele esperava tremores, ou seja, Elias queria ver sinais visíveis, queria pegar, ver, enxergar. Deus está mostrando a ele, eu vou mostrar 4 sinais, 3 visíveis e 1 invisível: fogo, terremoto e ventos, e nenhum deles eu estou. No 4º sinal, o sussurro, falou Deus com Elias. O que Deus está mostrando? Elias, por que você está assim? Porque eu fracassei, porque eu falhei. Por que você falhou? Porque eu não vi terremoto, nem fogo, nem vento. Elias, você está errado. Quando Deus mostra os 4 sinais, Deus está dizendo para Elias: Elias, sim, eu estou mostrando o meu poder, eu estou trabalhando, mas de forma invisível e imperceptível, no silêncio, sem que você veja, sem que você saiba, sem que você perceba.
O senhor está querendo dizer que as minhas orações não foram vãs? O senhor está querendo dizer que o meu ministério não foi vão? O senhor está querendo dizer que as minhas profecias foram ouvidas? Mas como? Eu não vi nada. Não tem nenhum vestígio. Eu não vi fogo, sinais que eu tanto queria ver. Mas eu fiz. Você quer ver o fruto da sua pregação? Quero. O que você mencionou no 10? Só eu fiquei por profeta. É? Acompanha comigo então o verso de número 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Elias, tem 7.000 de pé. Elias, tem 7.000 que ouviram. Elias, tem 7.000 que não deixarão meu testemunho morrer. Elias, a nação não está perdida. Elias, o pacto não terminou. Elias, eu movi, mas movi no silêncio, no sussurro, movi no invisível, sem que você soubesse. Você acha que Deus perde alguma? Você não fracassou, Elias. Elias, aconteceu, assim é conosco. Queremos ver Deus no terremoto, no vento, queremos ver Deus no fogo, sinais prodigiosos, instantâneos, imediatos, coisas suntuosas na nossa ótica e prisma caído, julgamos ser melhor, mas Deus não. Eu vou mostrar 4 sinais para você, e dos 3 mais poderosos, nenhum você vai me ver ou vai me ouvir, mas no último, o menorzinho, o sussurrinho, o cício, eu vou falar. Significa o quê? Deus age, estava agindo de forma invisível, imperceptível na vida de Elias. Quantos estão entendendo? Diz amém. Vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Verso 15. Disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abed-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Israel, Jeú matará. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Agora verso 19, vamos ver o homem dormindo, morto, desencorajado. Verso 19, partiu pois Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 2 jumentas e bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Até aí. O que aconteceu? Depois que Deus dá a prova para Elias, que não foi vão, o período de sequidão passa. Elias se levanta, unge Jeú, rei de Israel, unge Azael, rei da Síria, unge Eliseu, profeta em seu lugar. A profecia que Acabe e Jezabel seriam mortos se cumpre. Elias vai com vigor, com vitória, poderoso novamente, cumpre o seu ofício e sobe numa carruagem de fogo. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus age no fogo, age. Deus age no tremor, age.
Deus age nas tormentas, age. Milagres, sinais, respostas. Mas Deus também age no silêncio, no invisível, no imperceptível. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é Deus senão o Senhor? Essa é a palavra para você. Sair desse período de sequidão. Primeiro, ela é normal. Não tem um santo que passou pela terra que não atravessou esse período. Não tem homem ou mulher de Deus, do Antigo ou do Novo Testamento, da igreja antiga ou da moderna, que não tenha experimentado agruras, tumbas, cisternas e covas profundas, tempos escuros. É normal. Elias foi o homem, entrou em depressão, pediu a morte, desistiu, recuou, prostrou-se, pôs em dúvida sua fé e seu chamado. Mas Deus o consolou dizendo: foi seu zelo que te abateu, foi o seu plantio, a sua semeadura, o seu afinco e o fato de não colher. Mas Deus disse: filho, colhemos o necessário, colhemos os 7.000 necessários. Paulo vai citar isso em Romanos 11. Deus deixou um remanescente, a nação caiu, a parte política, o Israel geográfico sucumbiu, mas o Israel espiritual, 7.000, estava de pé. Glória a Deus! E quando Deus usa os 4 sinais, filho, tem 7.000 guardados. Elias não sabia, lembra? Só eu fiquei. Não. A pregação encontrou um alvo. Não está sendo vão, meu irmão. Não está sendo vão. Continue. Não é vão, meu irmão. Continue. Não desista. Note que aqui, para Elias recuperar o ânimo, o que Deus fez? Mandou um mensageiro angelical, um anjo, preparou água e pão para ele. Ele comeu 2 vezes, se levantou. Ou seja, não havia em Elias elemento algum para tirar ele daquela situação. Deus mandou uma intervenção divina. Deus mandou um anjo até ele. Nós também, esses períodos de sequidão, não confiaremos em nossa carne, não confiaremos na providência humana, não confiaremos na voz do rei, confiaremos no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, andarão e não se cansarão. Jesus disse em Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. Ele nos renova, nos restaura. Desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus semelhante a esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está dormindo, Deus está trabalhando. Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus dá aos seus amados até enquanto dormem. Vós sois plantação, carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para louvor da sua glória. Somos como árvore plantada junto ao ribeiro d'água, que dá a sua estação, que dá o seu fruto da estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer, prosperará. A Bíblia diz que Deus não é injusto, infiel, para esquecer que a nossa obra, o nosso serviço não é vão no Senhor. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito.
Eu vou terminar com isso aqui, porque eu não gosto de terminar, eu só gosto de começar a pregação. Terminar não é comigo. Desculpa. O que o senhor está querendo dizer? Talvez Elias nem tenha encontrado com esses 7.000. Não viu, porque ele foi para outra trajetória. Não pegou, não viu, não sabia. Deus que foi lá e fez assim, sobrou 7.000. O que isso significa? Que quando eu fizer o seu velório, e você morrer, e com agonia de coração pensando, foi vão, lá na ressurreição, talvez você encontre 7.000 que não se dobraram a Baal, que foram frutos do seu ministério, do seu testemunho, da sua pregação, da sua oração, aqueles que você não viu, não ouviu, não soube, mas aqueles quais, através de você, Deus alcançou no silêncio, no sussurro, sem terremoto, sem estrondo, sem vento, sem fogo. A igreja fique de pé, por favor. Vamos levantar nossas mãos e orar. E dizer, Pai, faz com que essa palavra entre no meu coração. Feche os olhos. Deus, faz com que eu seja consolado por essa palavra. Em nome de Jesus, eu estou nesse tempo de sequidão. Todas as características de Elias se relacionam comigo, Senhor. Pois eu tenho sido zeloso, plantado e não colhido, corrido e não chegado. Eles ainda ameaçam-me, caluniam-me, julgam-me. Deus responde, Elias, estou a operar no silêncio, no invisível, de forma imperceptível. Reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Não foi vão. Não está sendo vão. Você há de ver resultados, há de vencer pecados, há de ter convicções mais profundas, há de amadurecer na fé, há de ver o meu poder agindo. Deus, eu abençoo a tua igreja e o teu povo. Despede-nos com o mesmo consolo que deu Elias. Despede-nos com pão e água, pão da vida, água da vida. Ainda que não vejamos, sintamos ou tocamos, Tu estás a agir e mover. Eu abençoo o Teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estamos encerrando.